Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou a Júlia. Os nossos vídeos servem para qualquer pessoa que estiver passando pela situação apresentada, então sempre adeque à sua realidade e também aos gêneros das pessoas envolvidas. Caso a mensagem não faça sentido para a sua realidade, deixe o conteúdo desse vídeo para o seu colega, que com certeza você pode assistir outros vídeos, já temos vários vídeos aqui no canal, que façam mais sentido para o seu momento, então considere dar uma olhada nas outras leituras, nos outros encontros. Para consultas particulares, entre no nosso site que está aí no link da descrição desse vídeo. Entre lá no site e veja qual atendimento faz mais sentido com a sua realidade no momento, qual vai te ajudar mais. Depois de escolher, você pode fazer o pagamento pelo site e se você quiser fazer o pagamento pelo Pix, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. E em caso de dúvidas sobre atendimento, sobre o clubinho de membros, entra sempre em contato com a gente pelo WhatsApp, que também está na descrição desse vídeo. E vamos lá! Depois que passou um tempo de tudo que aconteceu, eu sinto que ficaram algumas coisas meio inacabadas entre a gente. Como se fossem algumas verdades não ditas. As famosas verdades secretas. Eu não sei se, da sua parte, tem algo que você ainda gostaria de me dizer, mas da minha parte, sim. Tenho muitas coisas que eu gostaria de te dizer e que, inclusive, eu nunca cheguei a falar. Achei que não seria relevante e também porque eu não queria ser julgado. Eu não gosto muito de me abrir sobre esses assuntos. E aí, quando a gente se afastou, eu pensei que eu simplesmente ia ter que seguir em frente e viver a minha vida. Era só eu focar em alguma outra coisa até passar o sofrimento da separação. Eu imaginei que se eu me concentrasse em outras áreas da vida, até me sentir bem, conhecer novas pessoas, tudo ia fluir naturalmente. Como tudo na vida, né? Para frente é que se anda. Só que, conforme o tempo foi passando, não foi tão fácil assim. Eu comecei a perceber que existem coisas que, quando a gente não resolve direito dentro da gente, simplesmente não nos deixam seguir em frente. Então, foram se passando os dias, os meses, os anos, e esse assunto mal resolvido entre a gente, que eu tenho com você, não sai da minha cabeça. Eu realmente pensei que, conforme o tempo fosse passando e outras situações fossem acontecendo, isso ia sair da minha cabeça. Achei que seria só mais uma lembrança, algo que não deu certo, algo que não foi dito. Mas tudo bem, não importa mais. Eu já teria superado, deixado para trás. Eu pensei que o fato de não te ver mais, de não ter mais essa conversa que a gente tinha, essa relação, ia me ajudar a simplesmente te apagar da minha história.
Como quando a gente lembra de algo do passado e parece tão distante que até parece que foi de outra vida, sabe? Você já se sentiu assim? Como se fosse algo tão diferente. Você está tão diferente do que era antes. Lá na época em que tudo aconteceu, que acaba se sentindo distante daquela memória. E ela nem faz mais sentido. Você nem sente mais dor, nem tristeza, nem alegria. Você só se lembra se tocarem no assunto. E não faz diferença. Eu achei que seria assim. Porque muita coisa na minha vida eu resolvi desse jeito. Muita coisa eu não falei para a pessoa e resolvi sozinho. Eu não disse o que eu sentia, o que estava travado na minha garganta. Tem várias coisas, em várias situações, que eu agi dessa maneira. Eu não desenvolvi muito essa maturidade de resolver as coisas com palavras. Eu sempre tentei colocar outras situações, outras pessoas, outras coisas para preencher o vazio, a tristeza que ficava. E vida que segue. Sempre foi assim. Mas com você não está sendo assim. É como se você estivesse me ensinando, mesmo sem querer, que as coisas mal resolvidas sempre voltam na nossa mente. E a nossa situação e você ficam voltando na minha mente o tempo inteiro, sem parar. E isso é estranho para mim, porque eu geralmente sou muito bom em esquecer as pessoas. Sou muito bom em simplesmente deixar para trás. Focar na minha vida e não me importar mais. Mas dessa vez não está sendo tão fácil assim. Eu acho interessante porque realmente pensei em algum momento que seria muito fácil superar a nossa história, que não era tão importante assim. Mas toda vez que eu acho que superei você, você volta à minha mente e me faz ter certeza de que não, eu não te superei. Vamos então para a explicação dessa cartinha. E depois no final, gente, eu vou conversar com vocês sobre as mudanças, tá? Porque algumas pessoas acho que não viram outro vídeo, mas principalmente vou explicar melhor, tá certo? Mas vamos para a explicação aqui. Primeiramente, que essa pessoa ela tá numa sofrência que quando eu sentei aqui para fazer a explicação com vocês e falar os sinais para confirmar,
veio uma música na minha cabeça que definitivamente não é aí o estilo musical que eu escuto. Então eu acho que é por conta da energia da sofrência dessa pessoa. Se você quer ouvir, ouça aí, porque a letra é bem interessante, que fala bastante da situação que essa pessoa está. A música é da dupla sertaneja Mato Grosso e Matias, que eles cantam o quê? Sertanejo romântico, bem aquele sertanejo mesmo. E o nome da música é Tentei Te Esquecer. Então, quem quiser aí depois dar uma olhada na música, não tinha saído inicialmente essa música na canalização, mas saiu agora. Então, para alguém vai fazer sentido. Lembrando que essa cartinha aqui tem continuação no clube de membros. Eu sei que os membros estavam subindo pelas paredes, pelas continuações. Elas vão chegar para vocês normalmente, tá bom, gente? Inclusive, a continuação dessa leitura já tá lá. Vamos para os sinais. O sentimento aqui dessa pessoa, ela tá sentindo que não dá pra fugir de você. Então ela ficou aí em negação por muito tempo, achou que ia ser só mais uma situação na vida dela, que era só seguir em frente, e não foi bem assim, não está sendo bem assim, né? Tá difícil seguir em frente, tá vendo que não vai dar pra simplesmente seguir em frente. Então ela vem, conversa com você, vocês voltam ou ficam juntos, ou ela vem, conversa com vocês e vocês resolvem de vez, e aí cada um vai pro seu lado. Para cada situação, vocês vão decidir uma coisa diferente, né? São várias pessoas aí assistindo a leitura. Primeiro sinal para o primeiro grupo de pessoas, temos aqui borboleta. Então pode ser que você comece a ver ou já está vendo aí muitas coisas com borboleta. Pode ser na internet, aparecendo para você do nada, ou até fisicamente mesmo. Para alguns, você pode ter alguma tatuagem ou uma pessoa que tenha borboleta. Outro sinal para outro grupo de pessoas para confirmar a cartinha é o arco-íris. Isso serve a mesma coisa, né? Na mesma situação. Tanto na internet, o arco-íris aparecendo com frequência na vida real, né? Como também alguma tatuagem, alguma coisa. Você pode ser apaixonado também por arco-íris. Tem alguma coisa específica aí com esses dois sinais. Outro sinal para outro grupo de pessoas é bem interessante esse sinal aqui, gente. Vai ressoar para alguma pessoa bem específica, que é você ter planos de voltar para a sua cidade, seja a cidade que você nasceu ou a cidade que você viveu ali e foi a cidade que você mais gostou de viver. Tem um sentimento positivo em relação a isso. Para alguns você vai voltar para sua cidade mesmo para morar e para outros você vai voltar para visitar alguém ou visitar apenas a cidade, mas esse movimento de voltar aí para algum lugar que você amou viver, né? Você viveu por alguns anos ou viveu a sua infância para alguns, isso é um sinal também que essa cartinha é para você, e inclusive pode ser o contrário, pode ser que a sua pessoa está voltando para sua cidade. E isso é um sinal, né? Você vai ter aí notícias de que o alecrim ou a alecrim aí dourada voltou, tá bom? Pode ser que voltou ou está voltando justamente para falar com você. Ou você que vai voltar para essa cidade e você vai encontrar a pessoa e ela vai falar: preciso falar com você, tá bom? Vamos para o cheiro aqui ou o sabor. Saiu aqui cheiros bem específicos. Nós temos muito bolo, pode ser que você coma bolo aí nos próximos dias ou comer um bolo bem específico nos últimos dias. Um bolo, principalmente se ele for de coco ou se ele tiver queijo, tá bom? Mas pode ser qualquer bolo, mas principalmente se for de coco e se ele tiver queijo. É muito específico, eu sei, mas é o que veio. Vamos aqui para as letras. Temos a letra A, R, U, B de bola, C, L, M de Maria, a letra E, S, J e a letra P de pato. Agora nós vamos para os signos. Antes disso, vem aqui sim a propaganda do meu trabalho. Todos os nossos atendimentos, as previsões, as cartas, cartas com perguntas, tudo isso está aí na descrição do vídeo e também nos comentários, explicadinho para vocês com tudo o que tem direito, inclusive com o clube de membros. O como participar, os tutoriais e também os valores, tá bom, gente? Lembrando que no clube de membros das cartas é onde fica a continuação das cartinhas,
inclusive a continuação dessa aqui, onde a gente se aprofunda no tema que foi dito na carta, tá bom? Então vamos para os signos. Temos aqui Aquário, Áries, Libra, Virgem, Touro e Escorpião. E os números, eles podem aparecer repetidamente para confirmar para vocês como pode ser dia, mês, ano de nascimento seu ou da pessoa, como pode ser também a quantidade de tempo que vocês estão afastados, e também pode ser a quantidade de tempo que você vai voltar para essa cidade, para alguns, ou que essa pessoa vai voltar. Lembrando que esse sinal de voltar para a cidade ou não é para todo mundo, tá bom? Então pode ser a quantidade de tempo que essa pessoa ainda vem falar com você, naturalmente, tá bom? Então vamos para os números aqui. Temos o número 8, o 4 e o 2. E os números, eles saíram exatamente nessa ordem decrescente. Trouxe para mim a ideia na hora que eu tirei que tem uma certa quebra de expectativa nessa relação de vocês, mesmo que você nunca se relacionou com a pessoa. Nessa conexão, parece ter uma quebra de expectativa. Parece que enquanto você quer muito falar com essa pessoa, você quer muito resolver, ou você quer muito que ela volte, ou você quer muito ter um relacionamento com ela, nada acontece. E aí, conforme a sua expectativa vai caindo, né, o tempo vai passando, essa expectativa vai caindo, e você meio que aceita que é isso, todo mundo seguiu a vida, não vai rolar. Aí acontece alguma coisa. Então, essa ordem que saem os números me veio muito isso. Pra alguém aí, pode ser um sinal também, tá? Essa quebra de expectativa. Ah, eu queria tanto e agora, sei lá, né? Já aceitei. Aí quando você finalmente aceita, as coisas começam a acontecer. Lembrando, gente, que tem uma continuação para essa cartinha e agora a gente vai fazer as perguntas que vamos responder nessa continuação. Então, o que a gente vai ficar sabendo na continuação? Qual é o principal assunto que essa pessoa vai falar com você? Então, nessa conversa, nesse retorno, nessa aparição desse ser humano aí, o que mais importante, né? O assunto mais importante ali que essa pessoa vai falar para você. A gente vai ver isso na continuação. Outra pergunta que a gente vai responder na continuação, lembrando que a continuação é no clube de membros. Você pode entrar de graça, mas vai ter outras continuações de graça. Essa aqui é somente para os membros e é apenas por R$15 e você vira membro por 30 dias, renova só se você quiser. A segunda pergunta é: você pode acreditar nessa pessoa? Aí que tá. Será que é confiável? Será que ela não vai mudar de ideia depois? Ou será que tem alguma coisa que ela vai ocultar? A gente vai ver isso nessa resposta. E a terceira e última pergunta é: o que a espiritualidade aconselha nessa situação? Será que a espiritualidade vai aconselhar para vocês ouvirem essa pessoa? Será que vai aconselhar para ficar junto, porque tem uma missão? Ou ouvir, perdoar e seguir em frente, porque essa pessoa não é confiável? Não sei. Vamos ver tudo isso na leitura de continuação, tá bom, gente? Sobre a explicação que eu falei que ia dar para algumas pessoas que ficaram meio perdidas com as mudanças aqui do canal, caso você não tenha visto, na última carta mesmo canalizada que nós fizemos, e não no recado canalizado, mas na carta canalizada, eu expliquei lá tudo o que está acontecendo, o que aconteceu e por que dessas mudanças. Então não vou me repetir, só vou explicar aqui mais ou menos como que ficou a agenda do canal para vocês não acharem que eu abandonei vocês também, certo? Então, a gente adicionou dentro da grade de programação os recados canalizados. Júlia, como é que eu vou saber se é um recado canalizado ou uma carta canalizada? Primeiramente, pelo tempo do vídeo. Mas também no título do vídeo eu estou sempre colocando para vocês. Sempre que está escrito carta canalizada, e inclusive tem o número da carta na frente, é o vídeo que vai ter um recado maior, com as explicações, com os sinais, e também vai ter propaganda, tá? Do meu trabalho. Quando você vê que na frente ali do título, primeiro, o vídeo vai estar menor, e na frente do título estiver escrito recado canalizado, então é um vídeo mais curto que só vai ter um recadinho rápido, como se fosse uma atualização ali diária de alguns pensamentos, sentimentos, algumas atitudes da sua pessoa, caso faça sentido também, né, a narrativa ali com a sua realidade. E geralmente a gente posta uma vez por dia esses recadinhos, 2 vezes por dia esses recados. Então, como que fica mais ou menos a grade? Para dar espaço para esses recados,
nós tiramos algumas cartas. Então, as cartas estavam aparecendo todos os dias. Eu já expliquei por que foi tirado, tá no outro vídeo, não vou me prolongar. E as cartas continuam, inclusive porque os membros sempre têm acesso às continuações. Então, é óbvio que a gente vai continuar fazendo as cartas e vai continuar alimentando lá o clubinho de membros das cartas canalizadas. Só que não vai ter todo dia. E é interessante também porque daí não cansa vocês também com muitos recados e leituras muito longas. E também não me cansa e atende também um outro grupo que existe aqui dentro do canal que quer um recado mais rápido, tá bom? Então eu coloquei aí como um cronograma de deixar mais ou menos domingo, terça e quinta com cartas canalizadas, longas, com sinais, com explicação e tudo que tem direito, inclusive com continuação que vai ser colocada lá no clube de membros. Então, 3 continuações por semana tá mais do que ótimo, o clubinho é bem barato, né, gente? Então, em 30 dias você vai ter várias continuações, umas 12 aí continuações, para assistir tranquilamente. Inclusive, fica menos pesado para vocês, e vocês conseguem ver ali todas as continuações, e também para a galerinha aqui do canal ficar menos pesado. Então, a gente tem aí esse encontro de 3 vezes, mais ou menos, por semana, cartas longas, com todos os sinais e aprofundando aí essa canalização. E nos outros dias, a gente tem os recados canalizados, que eles vêm para ir atualizando energias mais curtas, mais breves, que não tem muito o que explicar, tá certo? Então ficou mais ou menos assim, já expliquei o porquê no último vídeo, então se você não entendeu nada, assiste lá o último vídeo de carta canalizada, que eu expliquei o que estava acontecendo aqui no canal, tá certo, gente? Então a gente se vê no próximo vídeo. Você sabia que você pode acessar todas as continuações dos nossos vídeos e ainda acessar conteúdos exclusivos de cura para melhorar a sua energia, na sua vida como um todo, na sua vida romântica e também para conseguir se conectar com almas mais compatíveis nessa vida? Além disso, você participa de encontros exclusivos e tudo isso de uma forma gratuita. É só entrar no primeiro link da descrição desse vídeo aqui e acessar. Quando você entra no link, você vem direto para o nosso clube de membros. O nosso clubinho vai pedir para você um e-mail e uma senha, e isso é por questões de segurança. Mas você também pode entrar direto pelo seu e-mail do Google, certo? E depois que você fizer isso, você vai entrar sem problema algum e sem pagar nada, e já vai conseguir acessar os conteúdos que estão disponíveis ali para você. Depois de ver como os nossos clubinhos funcionam, você pode considerar se tornar um membro, apoiando o nosso trabalho e liberando o acesso de todos os conteúdos que estão disponíveis apenas para os membros lá no nosso clubinho. Então a gente se vê por lá, até a próxima!